Shalom, shalom. Nessa oportunidade eu quero estar falando sobre o pano de fundo da ministração da Bessorá, da mensagem de salvação em nosso Yeshua HaMashiach. Para tanto, tomarei como base e introdução apostólica, lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Yeshua, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, e nem da malícia, assim com os matizotes da sinceridade e da verdade. É o Rav Shaul escrevendo a sua epístola aos irmãos da Kehillah de Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 15. Vejamos que aqui o pano de fundo da ministração de Rav Shaul, ele começa a falar algo assim muito maravilhoso. Rav Shaul era um camarada muito sábio no que concerne ao ensino da Torá. E aqui na Kehillah de Coríntios não foi diferente. Grande parte da ideia da salvação e redenção do Novo Testamento é reiterada da história da Pessa. É reiterada da história do Pessa. A festa de Pessa é o pano de fundo do Bessorá e da mensagem de salvação. Repetindo, a festa de Pessa é o pano de fundo do Bessorá e da mensagem de salvação. Yeshua, tendo fugido para o Egito, Mateus capítulo 2, versículo 2, 13 e 15. A morte dos primogênitos, a peregrinação, provação no deserto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Yohanan capítulo 1, versículo 29. Yeshua, nosso Pessa, escravos do pecado, libertos para o eterno. Israel, as nações entrando na aliança com o eterno. As pragas de Apocalipse e as pragas do Egito. Os santos cantarão a canção de Moshe. Oh, que maravilha! Como é gostoso quando nós entendemos sobre esta importante festa de Pessa. E é interessante que diante desse festa de Pessa, ali na Kehillah de Éfeso, o bispo Policartes nos dá uma tremenda lição para os covardes dos dias atuais. Os covardes que se atêm às tradições humanas e não às tradições dos nossos emissários, como no caso Rav Shaul e entre tantos outros. Levantou-se uma questão ali na Kehillah de Éfeso, e o bispo Policrates teve uma postura muito bem acentuada, uma postura digna de ser lembrada nos nossos dias atuais. Vou ler aqui um trecho da carta do bispo Policrates. Não confunda Policrates com Policarpe, ou Policarpo, não confunda. Então vamos ler. Nós observamos o dia exato, sem tirar nem pôr, pois na Ásia grandes luminares também caíram no sono, morreram, incluindo Yohaná, que foi tanto uma testemunha quanto um professor, que se deitou no peito do Eterno. Policarpo, que foi bispo e mártir de Troás, bispo e mártir de Eumênia, que dormiu em Esmirna, porque precisaria eu mencionar o bispo e mártir Sagares, que se deitou em Laodiceia, ou
abençoando Papírios ou Mileto, todos estes observaram o 14º dia da Pessa judaica, de acordo com o Bessorá, não desviando nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. Eu também, Policrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais. E meus pais sempre observamos o dia que as pessoas separavam o fermento, pois os que são maiores que eu disseram, nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Aqui quem está relatando este fato é Eusébio, sobre a carta de Policrates ao Papa de Roma, Vito I. Levantou-se uma questão quanto ao dia da celebração de Pessa. Sabemos que tudo que vem de ruim, de onde que vem? De Roma. Os papas romanos sempre procuram distorcer e destruir a verdadeira visão do que concerne os textos sagrados. E aqui levantou-se uma grande questão quanto à guarda do Pessa. E esse bispo ousadamente resistiu, ele invocou o nome daqueles que fizeram um excelente trabalho e que já descansa no eterno, e ele disse que sendo ele o menor entre todos esses, a qual ele citou nessa carta de resistência ao Papa Vito I, dizendo a ele que ele e os bispos que estavam sob o comando dele não seria trocado o dia de observação da celebração do Pessa. Como falta homens corajosos hoje, né? Que tem medo de instituições, tem medo de líderes, tem medo dos bispos que estão vivendo de modo distorcido da tradição dos apóstolos. Rav Shaul deixa um exemplo muito claro. Você veja que ele diz assim, olha só que coisa linda, de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições como vos entreguei. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. De fato eu vos louvo porque em tudo lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Que tradições era esta que Rav Shaul entregou àquele lá de Corinto? A observação das festas bíblicas, a observação do Moedim, a observação dessa festa tão maravilhosa e tão linda que é o Pessa. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas. Nossa, segundo Tessalonicenses 2,15. As tradições judaicas não podem ser substituídas pelas tradições romanas, meus senhores e senhoras. As tradições judaicas, porque o nosso Yeshua HaMashiach, ele é um judeu de alta relevância na corte judaica. E nós ansiamos e anelamos pela volta do Messias, mas existem critérios a ser observados, né? Rav Shaul não se esquivou de ensinar essas tradições àquele lá de Corintos. Se você não acredita, lê lá, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, 2 Tessalonicenses 2,15. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembreis de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Não eram tradições de homens, eram as tradições das festas. Porque esse era um povo da exegese bíblica. Esses eram emissários da exegese bíblica que nos falta nos dias de hoje. São homens que defendam a verdadeira exegese bíblica do Eterno. Homens que se voltem para o livro da Torá de fato e de verdade. Homens que não buscam caminhos de escape para se eximir e se excluir de ensinar a verdade em verdade
com a verdade ao povo que está perdido nas teologias grego-romanas, nas tradições de homens, e não nas tradições dos emissários de Yeshua HaMashiach.